Cheguei! Cheguei! Olá! Como vocês estão? Está tudo bem? Hoje o nosso tema ele é muito importante. Muito importante. Por quê? Porque nós vamos trabalhar a questão... Tô testando algumas coisas, tá? Nós vamos trabalhar a questão do planejamento, do nosso plano de ação. Vocês viram que nas aulas anteriores que nós fizemos sobre autoliderança para advogados, nós vimos aqui numa sequência dentro da jornada da advocacia que é fundamental que a gente comece a entrar em ação. É fundamental que a gente comece a fazer o que precisa ser feito, né? O que precisa ser realizado. E a maioria das pessoas fica numa viagem mental muito grande e que a própria decepciona, né? Essa força, né, que o advogado vai criando, essa craca, esse hábito que o profissional vai criando dentro dele, ele é muito pesado, né? Porque ele faz a pessoa começar a insistir e a persistir em não fazer o que precisa ser feito. E dessa maneira você acaba travando. Você não permite que as coisas aconteçam, né? Você fica desistindo, você fica resistindo para fazer as coisas. Tudo bem, Juliana? Você fica resistindo para fazer o que precisa ser feito. E quando a gente resiste para fazer o que precisa ser feito, sabe o que acontece? Vamos lá. Eu resisti para fazer o que precisa ser feito. Sabe o que acontece? Pois é, não acontece nada. Absolutamente nada. Por que não acontece nada? Porque eu não fiz nada. Eu me calei. Eu me travei. Toda vez que eu me calo, toda vez que eu me travo, eu deixo de fazer o que precisa ser feito. Deixar de fazer o que precisa ser feito é fazer o que eu quero fazer. Porque ninguém, veja, nós estamos vivendo numa sociedade em que a gente não é obrigado a nada. A gente não é obrigado a absolutamente nada. Eu não sou obrigada a ter uma carreira, eu não sou obrigada a ser bem-sucedida na minha carreira, eu não sou obrigada a ter marido, eu não sou obrigada a ter filhos, eu não sou obrigada a ter carro, eu não sou obrigada a ter casa, eu não sou obrigada a nada, absolutamente nada. Tudo ao que eu corro, tudo pelo que eu corro, tudo pelo que eu trabalho, tudo pelo que eu me envolvo, é algo que eu me impus, é algo que eu me predeterminei, é algo que eu me estabeleci. Então, se eu me estabeleci a fazer determinadas coisas, se eu não fizer essa determinada coisa, absolutamente nada vai acontecer pra mim, né? Aí eu falo assim, mas meus amigos... Ontem eu ouvi uma frase muito genial, né? Ele falou assim, se você demora para implementar o seu plano, não tem problema, o seu concorrente vai implementar rapidinho. E, gente, eu já tive ideias tão sensacionais, tão mirabolantes, ideias tão geniais, que eu deixei de implementar e quando eu fui ver 2 dias depois, parece que as ideias saem da cabeça e vai para o inconsciente coletivo, né? Parece que quando você não faz o que você precisa fazer, o universo se apropria daquelas ideias, porque elas são boas. E aí 2 dias depois eu vi pessoas grandes aí fazendo exatamente do jeitinho que eu tinha desenhado fazer. Se eu tivesse feito antes, o que teria acontecido? Para mim, talvez nada, né? Porque eu sou menor do que aqueles, né? Na visibilidade. Mas... para o universo, talvez alguém não tivesse se apropriado daquilo que era meu, entendeu? Então eu não sei como funciona na sua cabeça os planos que você tem para você.
os ideais que você traçou para você. Eu não sei como funciona. Eu tô aqui apenas como um instrumento para te dar ferramentas para que você consiga sair dessa inércia, sair dessa paralisia, sair desse senão, sair desse e se, sair desse ai meu Deus, sair desse falta de apoio, porque ninguém me ajuda. É isso que a gente está fazendo nessa semana, né? A autoliderança, ela vem justamente para que você se aproprie do que te pertence e faça o que precisa ser feito porque você determinou. Você tem consciência do que você quer e você faz o que você determinou, desenhou que vai fazer. É obrigado a fazer aquilo? De jeito nenhum. Morre se não fizer aquilo? Depende, se for muito importante para você, você pode morrer de frustração, né? Na Bahia eles falam assim, ah, morreu apaixonado, mas não é paixão de apaixonado, né, de amor carnal, é paixão de saudade, sabe, de ter feito aquilo, de angústia, de não ter feito o que deveria ter feito. Então sabe aquela saudade do que a gente nunca fez, mas você um dia idealizou? É exatamente nesse termo que a gente trabalha, né? Exatamente nesse ponto que a gente está trabalhando, tá? E num sábado como esse, essa aula está sendo gravada no sábado, tá chovendo em São Paulo, a gente está num dia ideal para trabalhar a nossa introspecção, para trabalhar os nossos pormenores, para trabalhar o que interessa pra gente. Porque tem uma pesquisa, não sei se é de Yale ou de Oxford, depois eu até pesquiso para vocês. Essa pesquisa ela fala que em dias nublados a tendência é da pessoa ser mais depressiva. E aí não é depressiva, né, de ficar deprimida, mas é depressiva no sentido de ficar introspectiva. E aí quando você fica um pouco mais introspectiva, se a pessoa tem uma tendência à depressão, ela pode desenvolver sim a depressão. Por isso que quando está em dias nublados assim, o ideal é que você acenda bastante as luzes, né? Todas as luzes, e que você comece a se pôr em movimento, pôr o seu corpo em movimento, porque aí a motivação vem. Caso contrário, o cobertor vai ficando mais quente, a amorosidade, né? A luz baixa vai te dando aquela ideia de que é noite, de que é sono, e aí você fica mais reservado, a tendência é que você vá dormir e não fazer o que precisa ser feito, tá bom? Então hoje essa aula ela é para falar com você que tem planos e mais planos, e não faz o e não consegue fazer, não consegue dar o próximo passo. É para você que tem ideias, né? Que as suas ideias elas são muito concretas, elas são lindas, mas elas não passam de ideias. Ontem eu falei para vocês que quando eu tinha 13, 14 anos eu era a melhor capoeirista. Eu era a melhor capoeirista daquela roda de capoeira ali. Eu era a melhor capoeirista do mundo. Sabe por quê? Porque eu não jogava. Eu ficava ali, eu fazia... Olha só, eu saía da minha casa, eu fazia o aquecimento, eu fazia o 2 a 2, né? Com a dupla eu fazia os movimentos, eu pegava tudo certinho, eu corria atrás, né? Eu desenvolvia ali, gingava bastante. No final das contas, quando se formava a roda, eu não entrava. Eu só entrava se o mestre falava, Fernanda, e aí, filha, não vai? Quando o mestre me dava bronca, eu entrava. Caso contrário, eu não entrava. Então, por isso que eu era a melhor capoeirista. Porque eu era a melhor capoeirista da minha cabeça. Assim como eu sei que tem muito advogado aí, que é o melhor advogado do mundo, do quarto dele. Ou seja, ele não faz nenhuma ação, ele não busca criar um sistema dentro da advocacia dele, ele não capta clientes, ele não estuda para fazer os processos dele, ele fica esperando o mundo entregar de bandejas para ele. Então, nesse caso, eu sei que você aí pode ser o melhor advogado do mundo da sua cabeça, do seu quarto. Mas na prática, na vida real, baby, não é. Não é. Sabe por que não é? Porque você não está se colocando em movimento, você não está se colocando em ação, você não está fazendo, você não está experimentando, você não está testando. Já pensou se com toda a análise, se com toda a visão analítica que eu tenho, que eu tinha lá na época da capoeira, se com toda a visão crítica que eu tinha lá na época da capoeira, se eu pegasse toda aquela visão, todo aquele conhecimento que eu achei que eu tivesse, né, na época da capoeira, já pensou se eu tivesse pego tudo isso e entrado na roda todos os dias, 3 vezes todos os dias,
3 vezes, todos os dias. Já pensou se eu tivesse feito isso por mim? Eu podia hoje sim ser uma melhor capoeirista. Porque assim, não porque eu sou a melhor zona, mas porque eu me coloquei em movimento. Eu experimentei errar. Eu ousei errar. Eu ousei levar chute na cara. Eu ousei cair. Aí eu aprendi a me defender. Depois do primeiro chute, o que você faz? Você começa a esquivar mais, você defende mais. Já pensou se eu tivesse ousado fazer o que precisava ser feito para que aquilo tivesse resultado? Anota essa frase. Se eu tivesse ousado fazer o que precisava ser feito para que eu obtivesse o resultado. Ousar, fazer, mensurar. Ousar, eu vou anotar, né? Isso vai para o mapa mental. Ousar, fazer, mensurar. Ousar, ter a ideia, planejar. Fazer, ir lá e no campo de batalha e executar. Jogar o raio da capoeira. Entra na roda, minha filha. Entra na roda, entra na roda. Jogar capoeira. Mensurar. Peraí, quantos chutes eu levei? Quantos esquives eu dei? Quantas gingas eu fiz? Como que foi? O que eu preciso melhorar? Na época lá que eu tinha 13, 14 anos, não tinha essa onda de celulares, né? Celular era um tijolão e tal. Mas hoje você entra, você grava. Já pensou? Hoje você tem a possibilidade de errar e ter uma câmera em você para você enxergar exatamente onde é que você errou. Essas lives, aulas que eu dou para vocês, eu assisto depois. Tento desligar o meu lado mais crítico, né? Porque eu tenho muito aguçado, então eu tento desligar um pouquinho para não ser tão pesada comigo, para olhar o que eu preciso ver. O que eu preciso ver? Onde está meu ponto de melhoria? Onde eu preciso melhorar? E aí eu vejo também, porque eu não sou boba nem nada, onde está o meu ponto de força. Onde é que onde é que eu sou o ápice, onde é que eu sou ótima. E aí eu aperfeiçoo isso para poder minimizar aquilo que me faz doer, aquilo que me diminui, aquilo que eu não consigo fazer tão bem. Então todos os meus vídeos eu costumo olhar novamente, para que eu comece a enxergar como eu posso fazer para melhorar o que está deficiente e para aumentar, intensificar o que é melhor em mim. Entendeu? Então a proposta aqui hoje é para que você tire efetivamente, a gente vem já numa pegada de mostrar para você a sua mentalidade, como ela tem sido desenvolvida. Eu passei algumas atividades ao final de cada aula, né? Uma sessão de coaching para vocês, para que você faça efetivamente o que precisa ser feito. Lembrando que o que precisa ser feito é o que você determinou que quer fazer. Ninguém tá te obrigando a nada. Então, se você quiser assistir essa aula e falar, nossa, como ela fala bonito, nossa, que legal a aula dela, ou ai, eu não consegui entender o que ela falou, se você quiser usar essa aula apenas como um entretenimento, você pode. Eu não recomendo. Eu recomendo que você use essa aula, por isso que eu estou dando o nome de aula, de palestra. Eu recomendo que você use essa aula, essa palestra, para você implementar na sua vida e ter o resultado que você quer ter. E você disse para você, para sua mãe, para seu pai, para seu marido que você quer ter. Entendeu? Eu recomendo que você faça uso prático dessa aula. Faça uso prático da aula. Pausa dramática, né? A gente faz. Faça uso prático da aula para você ter resultado, tá bom? Então, aquilo que eu ouvi que é sensacional. Se você não fizer, o universo se apropria dessa ideia, que é ótima, mirabolante, ele se apropria. E alguém que tá aí pensando na vida, vai lá e aperfeiçoa. Lembra do Einstein? Ele foi lá e pegou a ideia da genial sobre gravidade e criou uma teoria da gravidade melhor do que a anterior.
Ele aperfeiçoou aquela ideia que poderia ter sido melhor apropriada, melhor desenvolvida, mas não foi. E aí ele foi lá e aperfeiçoou. Assim como eu tenho ideias muito boas, que eu vou ver que 2 minutos depois alguém vai lá e se apropria. Mas por que se apropriou? Porque a pessoa é malvada? Não, porque eu não fiz. Se eu tivesse feito antes. Entendeu? Bom, então a gente vai usar as duas técnicas melhores hoje, tá bom? Essas duas técnicas melhores que eu acredito que elas são muito convergentes, elas são muito iguais. E o livro que eu recomendo para vocês é esse, que é Sprint, né? Olha só o título desse livro: O método usado no Google para testar e aplicar novas ideias em apenas 5 dias. Então, esse livro antes da pandemia, deixa eu ver até, ó, que bonitinho o livro. Tá vendo? Ele vem com bastante ilustração, então é aquele livro para preguiçoso, né? Porque ele vem com bastante ilustração, ele é um livro bem didático, muitas vezes ele fica chatinho. Eu não sei se você faz isso, mas eu sempre faço. Eu faço uma dedicatória para mim em cada livro que eu compro, tá? Que eu vou ler, que eu começo a ler. Então, nesse aqui eu faço assim. Dedicatória geralmente tem a ver com a leitura do livro, porque aí eu ponho uma intencionalidade naquele livro e aí eu consigo aplicar os conhecimentos que ele tem para mim. Porque a gente pode viver de entretenimento. Sempre a gente pode viver de entretenimento. Sempre. Mas eu, Fernanda, escolhi viver minha vida intencionalmente. Eu, Fernanda, decidi, já que eu trabalho com autoliderança, eu, Fernanda, decidi trabalhar com a minha vida intencionalmente. Ou seja, tudo que eu faço, falo, penso, será usado para o meu melhor, para o meu aperfeiçoamento. Então, se eu estou vendo um filme, eu estou pensando em como eu posso aplicar isso numa palestra, numa aula. Se eu estou vivendo... Tem dias que eu não faço isso, tá? Mas aí também eu intencionalmente falo, não vou... só vou gozar desse momento. Só vou fruir desse momento. Não vou tensionar, não vou intencionar nada para ele, porque eu quero só deixar rolar. Tem dias que eu faço isso também, porque isso me põe em movimento, isso me põe em abstração, e a abstração, o tal ócio criativo, vem com maior intensidade, aí você consegue criar melhores projetos e projeções para sua vida. Então essa é uma dica também. E você vê que até o meu ócio, ele é intencional. Aquele dia que eu não vou pensar em nada, fazer nada, ele foi intencionado naquele dia. Hoje é o dia que eu vou me dar para comer pipoca de chocolate, comer brigadeiro e assistir Friends o dia inteiro. Ou La Casa de Papel, né? O dia inteiro. E aí, assim, nesse livro, então, que é Sprint, essa intenção que eu coloquei aqui do livro, que foi a minha dedicatória para mim mesma, né? Eu coloquei assim: Fernanda, siga veloz e profunda na realização de seus projetos. Entendeu? E aí eu coloquei o meu slogan, que é Reverbera Comigo. Ou seja, Fernanda, reverbera comigo, porque não adianta nós chamar o povo para reverberar e você ficar aí apagadinha, né? Então você traz para você a luz que você quer ter no mundo. Então eu quero ver luz no mundo, então eu sou a luz que eu quero ver no mundo. E assim eu vou emanando luz e automaticamente as pessoas que vêm se conectar comigo são pessoas que estão ou em busca da luz ou que estão se iluminando também. A gente vai um iluminando o outro, a gente vai um alimentando e retroalimentando o outro, tá? Hoje a gente vai trabalhar então a Smart. E a gente vai trabalhar o 5-2W. 5W2H. Acontece. Então a gente vai trabalhar Smart, por exemplo. Tudo bem, Luiz? Então a gente vai trabalhar a Smart. A ferramenta Smart, ela é utilizada assim. Você tem uma ideia. Então escreve primeiro o que significa SMART, tá? É específica, mensurável, atingível e relevante. E aí você tem o prazo. Específica, mensurável, atingível e relevante. Então vamos lá. A gente está trabalhando aqui nessa semana da autoliderança, a gente está trabalhando com
o Smart, né, com o ideal de um profissional, de um advogado, recém-advogado, que quer ter uma carteira com 100 clientes, tá bom? Então, nessa semana tem as outras lives que estão aí disponíveis para vocês, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram, no Facebook. Elas estão disponíveis justamente para você enxergar isso. Então, veja, específica, o que você quer? 100 clientes. Mensurável, eu quero 100 clientes. Específica, eu quero ser bem sucedida, para isso eu preciso de 100 clientes. Atingível, como eu vou fazer para atingir essa meta de 100 clientes? Como eu vou fazer isso? E relevante, por que eu tenho que fazer isso? Porque isso vai me dar renda, isso vai me dar autonomia, isso vai me dar a sensação de ser bem-sucedida, isso vai me fazer melhor. Ótimo. Quando você vai fazer isso? Qual o prazo que você vai fazer isso? 100 clientes. Por quê? Porque eu preciso ser bem-sucedida, e ser bem-sucedida eu preciso ter uma carteira de clientes para iniciar. Como eu vou fazer? Eu vou buscar os novos clientes aí no campo que estão por aí. Como eu vou captar? Eu vou fazer postagens no Instagram que sejam intencionais. Eu vou entrar em contato com os clientes que já passaram por mim para mandar ou um cartão de aniversário ou perguntar como eles estão no meio dessa pandemia, dessa quarentena, ou para falar com eles. Veja, o que você não pode fazer é falar, venha me procurar, fazer chamadas para ação, isso você não pode fazer. Mas todo o resto, que não seja isso diretamente, você pode. Então, o exercício que eu passei na aula passada foi você pegar, entrar no site do TJ, do TRT2, né? A gente fez o trabalho com o trabalhista, entrar no TRT2, pegar a primeira mensagem que tem ali, primeira capa que tem de notícia, ler aquela primeira capa e fazer uma resenha dela no seu Instagram. Com essa resenha dessa matéria específica, você vai ter chances de ser visto como um advogado trabalhista atualizado. Se você está sendo visto como advogado trabalhista atualizado, a propensão é de você ficar na memória das pessoas que te seguem. Se você está no radar das pessoas que te seguem, a propensão, o que pode acontecer é que quando essas pessoas tiverem uma questão trabalhista, elas vão lembrar de mim. Não, elas vão lembrar de você, né? Porque eu não estou no radar delas, quem está no radar delas é você. Então veja como as coisas são simples, né? Não são fáceis, mas são simples. Depois, com o tempo, essa postagem, você pode ir colocando mais autenticidade, você pode ir colocando mais sua cara, mais sua verdade, mais sua versão. Mas enquanto você não consegue encontrar o seu eu real e oficial, vai fazendo com as ferramentas que você tem. Vai fazendo o feijão com arroz. Enquanto você não vira o MasterChef, vira um cozinheiro comum, sabe? Faz um feijão com arroz gostosinho, bonitinho, e aí vai alimentando. Com o tempo, a sua meta é ser o MasterChef, né? Mas enquanto você não chega lá, para chegar lá, você precisa cozinhar todos os dias. Para que você ganhe a maestria, para que você saiba fazer o que você precisa fazer, você precisa exercitar todos os dias. Lembra da capoeirista? A melhor capoeirista da face da terra era eu. Mas quando eu entrava na roda, eu era a pior. Se existe a pior das piores, era eu. Porque, gente, eu jogava mal pra caramba. Eu era horrível na roda. Eu era horrível de não saber virar estrela. Não saber virar o AU, né? Falar AU, estrela. Eu não sabia dar estrela. Eu não sei até hoje, tá? Virar estrela, gente. Olha que absurdo. Mas na minha cabeça eu era a melhor capoeirista. Eu podia virar mestre já ali, né? Mentira, entendeu? Então, assim, faça esse smart e a gente vai trabalhar melhor agora com 5W2H, que vai ficar mais fácil de você enxergar. Como eu trabalho sozinha,
Em todas as minhas áreas de atuação, eu trabalho sozinha. Quando eu preciso de ajuda, eu contrato uma assistente, aí vem e faz o que eu preciso que seja feito específico, e aí eu remunero especificamente, né? Mas eu nunca tive sócio. O máximo que eu tenho é parceiros. Então, se eu tenho vários colegas advogados que eu constituo parcerias. Então, quando chega uma ação para mim que eu não sei fazer, ou que eu não quero fazer, eu não quero atuar, eu vou lá e passo para esse colega e ganho uma remuneração em relação a isso, uma comissão em relação a isso. Você também pode fazer, tá? Se você tem dificuldade de lidar com sócio, mas se você tem dificuldade de lidar com... Ou se você não encontrou nenhum sócio, se você não quer, no meu caso eu não queria, né? Nenhum sócio, então você pode trabalhar com parcerias remuneradas ou não. Se a parceria for remunerada, você já combina antes a porcentagem, tanto dele para você quanto de você para ele, porque também a reciprocidade vale, né? Ou não, eu também tenho parceiros que assim, a gente só troca figurinha mesmo. Então, quando eu tô aqui de calça curta, ele vai lá e faz o que precisa fazer pra mim. Quando ele tá de calça curta, eu vou lá e faço o que eu preciso fazer pra ele. Então, a gente troca, né? Nenhum nunca cobrou do outro financeiramente. Isso é legal. Mas é porque eu sei que eu posso contar com ele, né? Porque também já aconteceu de eu querer fazer na base do free para a pessoa, achando que a pessoa é minha parceira, meu amigo, e no final das contas só eu dava, né? Só eu fazia, porque a pessoa não tinha nada para dar e não dava nada. Apesar de ter, às vezes eu não dava porque não queria. Não é o perfil dela ser recíproco, entendeu? Então você vai trabalhar a reciprocidade com quem você vê que pode ser recíproco para você. Se não vai ser recíproco para você, não perca nem seu tempo. Você vai passar raiva e quando você precisar, vai ser a primeira pessoa que vai abandonar o barco, tá bom? Mas isso também é a vida que vai trazendo pra gente. A gente vai trabalhar o 5W2H, que é assim, o que você quer fazer? Então eu quero ter uma carteira. Escreve primeiro o que, por quê, onde, quando, por quem e como. O que, por quê. Que loucura. Entrou no Google, o Google, ok Google, eu nem falei ok Google, ele entrou aqui nos dois coisas. Então, o que, por quê, onde, quando, por quem e como. Exato. Você fez isso, certo? Então vamos lá. O que? Eu quero ser uma advogada bem-sucedida, né? Então eu quero ter 100 clientes na minha carteira. Por quê? Porque eu preciso me sentir bem-sucedida, porque eu quero ter autonomia e dinheiro e reserva financeira. Onde? No meu escritório. Então eu vou ter esses 100 advogados, esses 100 clientes no meu escritório. Quando? Em um ano eu pretendo fazer uma carteira com 100 clientes. Como nós estamos no meio da pandemia e em julho, né? Julho vai começar semana que vem, então a gente vai ter aí 6 meses pela frente. Vamos pensar que é o nosso novo ano que vai nascer, tá bom? Então eu tenho aí o novo ano para nascer, então vamos cortar essa meta já agora pra gente fazer 2020 ter algum sentido na nossa vida, vamos? Porque senão vai ter sido um ano que a gente passou que a gente nem viu, falou, nossa, meu Deus, né? Então assim, vamos intencionar a partir de agora. Então o nosso ano começa agora, dia 1º de julho, vai ser o 1º de janeiro da gente, tá bom? De 2020. Então a gente vai começar dia 1º de julho, ok? Então vamos lá. Então eu quero 60 clientes até dezembro de 2020, porque isso vai representar que eu estou próxima da minha carteira oficial de clientes, tá? Eu tô colocando 60 porque como a gente está começando agora, o ideal quando você está começando, você tem a metona, que é aquela meta primeira, aquela maior meta que você tem. Aí depois dela você tem a metinha, que aí você vai recortando. Então você vai fazendo um degrau. É como se você estivesse hoje
do Pico do Jaraguá. Você tá lá no Pico do Jaraguá, então você tá vislumbrando o Pico do Jaraguá, tá? O Pico do Jaraguá, para quem não sabe, é como se fosse o Everest, vai, né? Sendo bem otimista, é como se fosse o Everest. Então você tá lá no Pico do Jaraguá. O Pico do Jaraguá é a sua metona, é onde você quer chegar. Você quer chegar no pico, certo? Você quer subir. Aí, para você subir, você precisa criar uma estratégia de como chegar lá. Você não vai chegar voando, né? Você não vai chegar voando e entrar lá. Não, você vai ter uma estratégia para você chegar lá, tá? Como que é essa estratégia para você chegar lá? Você vai fracionando, você vai descendo. Então é como se você descesse agora as escadas, é como se você descesse agora a trilha. Você vai descendo até você chegar num ponto em que você possa começar a subir de novo, entendeu? Então vamos lá, você coloca agora 60 clientes, porque é mais palpável para você. O seu ano vai começar agora dia 1º de julho. Você coloca agora 60 clientes. Desses 60 clientes, você fraciona quantos meses tem até dezembro de 2020. São 6 meses. Desses 6 meses, 60 clientes, divide, dá 10 clientes por mês. Então você precisa captar só 10. Você precisa se preocupar, sua preocupação hoje tem que ser só 10 clientes por mês, tá bom? 10 clientes por mês. Quantos dias você vai trabalhar no mês de julho, em cada mês do ano? Eu vou trabalhar 20 dias, porque apesar de estar na quarentena, na pandemia, eu vou me dar sábado e domingo, né? Para confessar aqui para vocês, eu tô bem perdidona em relação ao tempo. Então eu tô trabalhando até 1h da manhã, aí eu acordo, começo já a trabalhar às 6 horas, 6, 7 horas da manhã já começo a trabalhar. E final de semana, hoje é sábado, amanhã é domingo também, então eu tô trabalhando normal, né? Isso não é saudável, tá? A gente pode administrar isso. Então eu tô vendo aí um gap que eu desenvolvi nessa quarentena, que eu preciso melhorar, um ponto a melhorar nessa quarentena aí. Porque antes eu tinha meu samba de final de semana, então eu ia pro meu samba, né? Agora, como eu não tenho mais, então eu tô bem perdidona em relação ao tempo, tá? Fechei o parênteses da confissão e da lamúria, agora a gente volta pro que interessa. Então, assim, eu vou trabalhar 20 dias no mês. 10 dividido por 20 dá quanto aí? Faz aí. Dá uma média de quase um cliente por mês, por dia, né? Não dá nem um cliente por dia. Vou colocar 20 dividido por 10. São 10 clientes em 20 dias. Não, é 10... são 20 dias dividido por 10 clientes. Então vai dar 2. Que eu sou advogada, então eu não sei muito bem. Mas tá dando 2 aqui. Então eu preciso captar 2 clientes por dia para poder chegar na minha meta. Não, se eu captar 2 clientes por dia, eu vou ter 40 clientes. Gente, faz as contas aí, vocês vão ganhar melhor, tá? Enfim, vocês entenderam o conceito, né? Entende o conceito, aí você se dá melhor aí, faz a conta. Bom, fez a conta, vai dar menos de 1 por dia, tá? Vai dar menos de 1 cliente por dia. Nesse caso, sabe o que vai acontecer? Fica mais palpável, fica mais tangível, fica mais viável. Aquela metona, você fala 100 clientes, meu Deus, eu nunca vou ter 100 clientes, porque é longe. Nossa, o Pico do Jaraguá, meu Deus, como é alto. Por isso que tem muita gente que sobe de carro, sabe? Porque vê, como é alto. Gente, não faça isso com você, tá? Não é pra subir de carro, é pra subir a pé, pela trilha. E a trilha lá, até onde eu tinha ido lá, tava bem bonitinha, bem arrumadinha e tal. Tava até chata, porque é uma trilha muito fácil de ir, né? Mas, enfim, parece que é longe, parece que é distante, parece que é horrível. Não é, leva aí umas bolachinhas para comer, vai com uma companhia bem legal para vocês irem bater um papo bem legal. E aí você vai ver que a subida vira assim, melhor, fantástica. Você vai encontrar os macaquinhos, você vai ver os animais diferentes, você vai viver a natureza. Então, o legal, o barato é o trajeto, né? É o subir. Não é o pico em si. O pico em si é legal, mas, gente, assim, vamos, né, cuidar do trajeto. O trajeto faz parte da nossa vida, que é a nossa história.
Vamos cuidar da nossa história um pouco, né? As pessoas ficam só pensando que tudo que eu não tenho. Então o que eu quero, tudo que eu quero, tudo que eu não tenho. Eu penso em tudo que eu quero, tudo que eu não tenho. Tudo que eu quero, tudo que eu não tenho. E aí você não goza do que você tem. Você não usa o que você tem, você não vive o que você tem, sabe? Você não experimenta, não experiencia a vida que você tem. Por isso que muito pai é negligente, muita mãe é negligente, muito marido, esposa é negligente, porque não sabe, conquistou ali o Everest, que foi o marido da mulher. Depois conquistou, meu filho, vira sofá, né? Vira mesa. Ai, que absurdo. Porque não percebe que, assim, é a construção que vai fazendo, né? A construção que vai levando tudo. Então, menos de 2 clientes por dia. Assim eu vou desenvolvendo. O Gilson falou assim, conseguimos fazer de bicicleta. Gilson, pronto, um dos meus então. A gente vai marcar depois pra gente subir. Eu vou a pé, tá? Subir de bicicleta também eu acho que já é um pouquinho demais. Meu cérebro, minhas pernocas não aguentam. Mas enfim, subir de bicicleta também faz parte, porque você já tá exercitando. Olha só como o Gilson é espertinho, né? Ele tá usando o exercício, ele tá intensificando o exercício físico, já com a proposta de chegar lá no topo, né? De ver o ápice, né? Que é chegar lá no Pico de Araguaia. Então, que legal. É exatamente isso, né? Mas você vê, a pessoa pode se desafiar cada vez mais, e isso que é perfeito, né? Tudo bem, Lelê? Aí as pessoas vão se desafiando cada vez mais, isso é ideal. Então, eu tenho a meta, meu 1º de julho é o meu 1º de janeiro, né? A gente já combinou isso aqui. A gente vai começar o ano agora, 1º de julho. E aí a gente tem de julho a dezembro para conquistar 60 clientes. Porque a gente quer pegar 10 clientes por mês. 10 clientes por mês. A gente vai quebrar em 20 dias que eu vou trabalhar no mês. Então eu vou ter aí uma média de menos de um cliente por dia que eu preciso captar. Para captar menos de um cliente por dia, eu não sei se você já foi vendedor em alguma vez na vida. Provavelmente sim, porque todos nós somos o tempo inteiro, tá? Mas enfim, sem ideologia, sem romantismo. Se você já foi vendedor alguma vez na vida, você sabe que você tem que fazer 10 propostas para vender uma, né? Você tem que fazer 100 propostas para vender 2, para vender 3. Então, a margem de resultado que você tem na vida para tudo é sempre proporcional ao quanto de nãos você tá cracudo, sabe, para receber. Então, quantos nãos você tá disposto a receber vai ser a proporção ideal de quanto que você vai ser bem sucedido na sua vida. Eu tô aqui, eu sou muito melindrosa, eu recebi não. Sabe o que vai acontecer com você? Você nunca vai chamar aquela menina para dançar. Ou aquele menino para dançar. Você nunca vai chamar. Por quê? Porque você recebeu uma vez não na vida e você travou. Não, eu não vou tentar, eu não vou ligar pro empregador que ficou de me ligar. Eu não vou ligar para ele, porque senão eu vou encher o saco. Sabe o que vai acontecer? Você não vai ser empregado, você não vai conseguir aquela vaga que você tanto almejou, né? Porque o selecionador também é um ser humano, também tem problemas, também tem dificuldades. Então você vai travar ali, geralmente. Mas eu fui numa ação, eu perdi aquela ação e aí eu nunca mais vou advogar, eu sou uma péssima advogada. Gente, quem dá a sentença é o juiz. Quando eu descobri que quem dá a sentença é o juiz, isso foi libertador. Não foi libertador para minha incompetência, agora eu vou abrir a porteira, eu vou fazer de qualquer jeito. Não é isso que eu estou falando, tá? Para aqueles que gostam de distorcer tudo que a gente fala, né? O que eu estou falando é que quando você compreende que para ganhar precisa perder, sua vida fica leve e você tem mais resultados. Então você vai fazer a sua melhor versão da petição inicial. A sua melhor versão da petição inicial. Isso vai te garantir êxito? Não, mas vai te levar até o tribunal, pelo menos. Você vai ter ferramentas para chegar no tribunal.
No tribunal você vai garantir êxito? Não, porque não está no seu controle ganhar a ação. Está no seu controle fazer a melhor ação para que ela possa chegar no tribunal. Isso está no seu controle. Mais que isso, não está. A não ser que você compre um desembargador, um juiz, enfim. Não faça isso, né? E aí o gestor está falando, a nossa vida é desafiadora, nosso profissional mais ainda, sem estratégia não temos metas e objetivos. Você falou tudo agora, Gilson, porque assim, você tem metas e objetivos. Muitas pessoas trabalham com um sonho. Porque eu tenho um sonho de um dia ser uma boa advogada, de um dia ser uma excelente advogada. Eu tenho um sonho. Por que muitos dos nossos colegas não passaram ainda na OAB? Porque eles têm um sonho de ser advogado. Aí eles ficam na utopia e não vão trabalhar o que precisa ser trabalhado, que é o emocional deles, para eles obterem o resultado que é passar no raio da prova, sabe? E isso é bom, de certa forma, porque de péssimos e ruins advogados a gente já tá, né, já tem bastante aí, então não precisa de mais. Mas você vê, quando você fala assim, a gente tem meta e objetivo, é isso. Quando você trabalha com a ferramenta Smart, ou quando você trabalha com a ferramenta 5W2H, você tá trazendo o seu sonho, que é aquela utopia, né, que é o Pico do Jaraguá, que é o Everest. Você está trazendo o seu sonho para cá, para a realidade. Ok, então eu quero... Tudo bem, então eu quero chegar lá. Como é que eu posso chegar lá? Como eu posso chegar lá? Aí a gente entra nesses objetivos. Aí a gente entra nessas ferramentas, né? Então, quando você fala assim, com 5W2H, tá bom? O que eu quero? Então, eu quero 60 clientes até dezembro de 2020. Por que eu quero? Porque isso vai me aproximar da minha metona, que é ter 100 clientes em um ano, tá? Ou porque eu quero, e isso me dá a sensação de ser uma advogada bem-sucedida. O número de clientes que eu tenho na carteira... Eu vou falar uma coisa aqui que pode chocar, tá? Mas às vezes você tem menos clientes e você entrega um serviço mais prime. Entregando um serviço mais prime, você consegue ter um retorno financeiro maior do que aquela pessoa que tem o contencioso de massa, sabe? O banco, quando ele trabalha com a massa. Então ele ganha no volume. Nós pequenininhos, nós advogados que somos solo, que estamos aqui no dia a dia, a gente precisa trabalhar para entregar um trabalho mais prime, mais seleto, para a gente alcançar os clientes certos, para serem aquele 80-20. Não sei se vocês já ouviram falar no Pareto, depois procura aí no Google Pareto, ele tem aí 80-20. Então, que 20% do seu esforço, onde você vai empenhar, né, 20% do seu esforço, vai te dar aqueles 80% de resultado que você quer. Aquele 80% de volume, né, de constância, de substância que você precisa. Entende? Então, por que eu quero ter 60 clientes? Porque isso vai me dar uma margem de carteira boa, eu vou ter dinheiro. Elenca, sabe? Escreve. Onde eu quero fazer isso? Eu quero fazer isso através do Instagram, por exemplo. Eu quero captar mais clientes agora através do Instagram. Quando eu vou fazer isso? Eu vou começar a fazer isso a partir de hoje. Eu vou assistir a live de ontem. Acho que foi a live de anteontem. Tem 3 lives que já estão, tem 3 aulas que já estão disponíveis aí para vocês no meu IGTV, depois vocês dão uma olhada, mas lá tá falando dessa semana de autoliderança para advogados. Lá tem uma atividade que eu passei para você melhorar as suas postagens, né, no Instagram, para você começar as suas postagens no Instagram que vão te dar resultado, tá? Não é resultado de, ai, nossa, quanta curtida ou quanto curtida ou compartilhamento eu tenho, não, porque isso é métrica de vaidade,
Curtida é métrica de vaidade. Nossa, como eu sou bombada. Não, tem gente que tem Instagram de 10 mil seguidores que no final das contas não performa como eu performo, por exemplo, entendeu? Eu tenho 3 mil e pouco, né? Então, veja, não é quantidade de seguidores ou quantidade de curtidas que vai determinar a métrica do seu resultado, tá bom? Mas sim a qualidade e a intencionalidade que você tem. Qual a intencionalidade que você tem com aquele post? Ah, eu tenho intencionalidade de mostrar para as pessoas que eu sou autoridade nesse ramo. Então, eu dei o exemplo do direito do trabalho, eu sou especialista em direito do trabalho. Então, hoje, para facilitar a minha vida, já que eu procrastino muito, eu vou entrar no TRT2, vou pegar a primeira matéria do TRT2, vou ler a matéria e vou fazer uma resenha no meu Instagram. Essa resenha no meu Instagram, eu vou colocar mais da minha identidade, mais da minha força. Eu não vou colocar chamada de ação, ou seja, me liga para saber mais, me procure para eu resolver a sua demanda. Se você sofreu com isso, me procure. Eu não vou fazer chamada de ação, porque isso infringiria o código de ética, né? Mas eu vou fazer isso. E fazendo um post desse todos os dias, as pessoas que estão te seguindo vão começar a te enxergar como referência naquela área. Quando elas tiverem um problema jurídico, a primeira pessoa que vai aparecer na cabeça delas vai ser quem está no radar delas. Vai ser quem elas lembram efetivamente. Quem elas lembram todos os dias. Isso acontece com você, não é? Quando você tem, eu preciso comprar uma geladeira. De quem você lembra? De que marca você lembra? Daquela que está no seu radar. Qual que está no seu radar? Aquela que faz comercial. Entendeu? Então, quando eu vou fazer? Eu vou começar hoje, né? Apesar de hoje ainda não ser julho, hoje é 27, eu acho, 26. Apesar de hoje ainda não ser 27, né? Apesar de hoje não ser julho, eu vou começar eu vou pegar o dia hoje e vou fazer o 5W2H da minha vida. E aí eu vou casar esse 5W2H, eu vou reforçar ele com o Smart. Eu estava falando que como eu trabalho sozinha, eu sempre faço os dois para confrontar, para ver se dá o match, sabe? Para ver se dá a liga. Então, fazendo os dois, eu consigo ter chances de ter mais resultado, tá? E aí eu vou colocar assim, por quem? Quem vai fazer isso por mim? Então, eu posso delegar isso para alguém, eu posso pegar essa atividade que eu coloquei agora de fazer o post. Eu recomendo que você não delegue, pelo menos agora que você está aprendendo, porque você precisa aprender, né? A gente só delega bem quando a gente sabe o processo ou quando a gente sabe como faz. Porque aí a gente consegue ensinar e direcionar a pessoa melhor, tá? Então você não precisa saber fazer tudo, mas você precisa saber como faz, né? Como faz, tá? Pelo menos para que você tenha chances de delegar mais. E como que eu vou fazer isso? Como eu vou fazer isso? Então, acabei de falar. Vou entrar no TRT2, vou ler a primeira matéria, porque eu procrastino. Se eu for ver a segunda, a terceira matéria, eu vou viajar. E se eu começar a viajar, eu vou falar... Aí tem a Lelê tá aqui, a Letícia, a doutora Letícia tá aqui. Aí aparece a Stephanie e fala... Mãe, vamos lá assistir o desenho. Aí ela já começou a viajar na maionese com a segunda, terceira matéria. A Stephanie chama ela e fala, tá bom, não tava fazendo nada mesmo. Aí vai pegar o desenho, entendeu? Agora, se ela entra intencionalmente para fazer o que ela quer fazer, que é o que precisa ser feito, que é uma matéria para um post no Instagram hoje. Então ela vai entrar, pega a primeira matéria. Quando a Stephanie falar, mãe... Vem aqui assistir um desenho, o que ela vai falar? Peraí, filho, eu só tô escrevendo aqui, a gente já vai. Porque ela não perdeu o que ela tá fazendo. Ela não perdeu. Entendeu? Ela não perdeu. Porque ela tá ali, ela tá focada ali. Peraí, eu estou aqui pra isso. Então, aí... mãe, vamos, mãe, vamos, mãe, vamos, mãe. Aí ela consegue escrever matéria tal, dia tal, nananã. Aí ela deixa lá grande escrito... Vai lá ver o desenho, a Stephanie deixa ela quietinha, ela volta. E agora, o que eu ia fazer mesmo? Pensar no bolo que eu vou cozinhar hoje? Ou na chuva que tá chovendo? Não, aí ela, opa, tá escrito aqui.
Você viu que não precisa nem pensar mais? Não precisa pensar, gente. Ah, tá escrito que eu vou escrever uma matéria. Aí ela vai lá e escreve uma matéria. Aí a Letícia concordando, é assim mesmo, né? Ela falou assim, é bem isso mesmo, aula top demais, aprendo muito. Obrigada, Lelê. Mas a gente sabe, né, que é assim que funciona, né? Infelizmente, as distrações acontecem, estão aí o tempo inteiro, né? Eu não tenho filho, mas eu tenho a Sabrina, que é minha cachorrinha. Então, assim, quando eu tô no ápice da criação, ela pula em cima de mim, querendo comida, querendo atenção, querendo não sei o quê. Gente, a vida é vida, né? A vida acontece, certo? Exemplo, agora eu tô fazendo a live com vocês, em alguns momentos travou, porque eu não posso falar a palavra... Eu não posso falar ok, porque eu falei 4 vezes aqui, 4 vezes veio, sabe o Google, que é a inteligência artificial, ele apareceu aqui, então eu já vi que eu vou ter que desabilitar desse celular, porque eu falei 4 vezes ele interrompeu e travou minha live, né? Então, veja, é a forma que você descobre para saber. Fernanda, então o que eu vou fazer hoje? Eu vou indicar esse livro para você, que é Sprint. Aquele tempo de você ficar falando. Aqui estão os principais. Aconteceu de novo. Aconteceu de novo. Tem o seguinte resultado. Então, eu vou ler esse livro. Eu li esse livro. Antigamente a gente ficava 1 ano de planejamento, fazendo um plano de negócios para abrir nossa advocacia, né? Hoje ninguém tem mais tempo para isso, tá bom? Hoje a gente vai lá em 5 dias, o Google faz isso, então por que a gente não vai fazer, nós seres humanos? E ele escreveu um livro pra gente aprender a fazer isso. Olha que legal o livro, tem bastante figura, tá? Ele ensina você bem bonitinho assim, ó, assim... Eu vou colocar isso aqui no Telegram, tá bom? Essa imagem aqui no Telegram. Então, quem não tá no meu Telegram, corre pra lá, porque o link tá na bio. E eu vou colocar essa imagem que é bem interessante para você poder ter uma visão mais clara de como você faz as suas coisas e as suas ideias. É para validar a ideia em 5 dias. Fernanda, por que você falou desse negócio do Instagram? Eu falei porque eu não sei se você percebeu, as minhas mídias sociais, minhas redes sociais, elas são todas voltadas para mentoria e para cursos que eu vendo. Então eu vendo cursos e eu vendo mentoria. E sou advogada, porque eu ainda advogo, ainda estou no campo de batalha. Mas se você olhar os meus posts, eles não têm relação com a advocacia diretamente. Eles têm relação com o desenvolvimento humano. Mas você não acredita. Todos os dias eu recebo de 1 a 2 consultas por dia, querendo meus atendimentos jurídicos. Todos os dias. Todos os dias. Fernanda, como é que isso acontece? Por que isso acontece? Por que isso acontece? Acontece porque eu faço os posts com a intenção de mostrar que eu tenho conhecimento suficiente para atender a sua expectativa de mentorado, para atender a sua expectativa de aprendiz, né, de iniciante, ou de atualização, ou de reciclagem, entende? Dessa forma, eu estou trazendo para mim a imagem de autoridade. Quando eu trago a imagem de autoridade, a pessoa vai confiar num advogado que ela nunca viu na vida ou num advogado que está todos os dias na rede dela. Ela vai confiar numa pessoa que ela... Advocacia é confiança. Ela vai confiar numa pessoa que ela nunca nem sabe que existe, que tem uma plaquinha ali mínima na porta do escritório, que está fechado, inclusive, ou ela vai confiar numa pessoa que está o tempo inteiro no radar dela. Entendeu? Então, assim, as mídias sociais, elas são a nossa realidade. Então, não adianta a gente ficar aqui, sabe, fingindo que não existe, fingindo que não é importante a mídia social, porque ela é importante. Você só precisa aprender a lidar com ela. Eu vou trazer para vocês, na semana que vem, já está até no meu radar, né? Eu vou trazer para vocês uma aula, né, sobre
a realização de pontos específicos para você melhorar o seu marketing jurídico, para você ter resultados, né? Porque eu não gosto de ficar trabalhando muito com esse blá blá blá, de porque blá. Apesar de eu ser bastante filosófica, você percebe que eu sou muito prática, né? Então eu aprofundo naquela filosofia que é para você entender efetivamente o conceito, mas eu te dou ferramentas para você ir buscar sozinho. Porque a mentoria é isso, né? Eu te mostrar o caminho, ó, eu já desbravei todo o mato aqui, eu já baixei todo o mato, você pode seguir nesse caminho, né? Mas quem vai trilhar, quem vai traçar o caminho, quem vai seguir no caminho é você. Eu vou te conduzir, eu vou falar, olha, ali naquele ponto exato, usando o Pico de Jaraguá, tá? Naquele ponto exato você vai encontrar urubus. Porque certa vez eu estava subindo e eu me deparei com um urubu enorme. Gente, era maior que eu, o urubu. Eu não sabia que o urubu era tão grande, sei lá. Era muito grande, eu fiquei com muito medo, eu fiquei paralisada. E aí, de repente, subiu um grupo de pessoas. Eu falei, ai meu Deus, então vamos juntos? Vamos. Aí eles foram juntos comigo. Então, eu já fui, eu vi. Então, eu posso te falar, olha, ali as chances são grandes de ter urubus parados. Ali as chances são grandes de ter macaquinhos. Então, você vai poder levar aí uma bananinha, levar uma frutinha para você poder alimentar, para brincar com eles e tal. Não é recomendado, mas enfim, né? Então, assim, a gente vai ter chance de direcionar aquilo que você precisa fazer, porque já foi por lá, já traçou esse caminho, já foi por essa trajetória, sabe? Então, fica mais fácil de ir lá. Então, não adianta você ficar fingindo que as mídias sociais não são uma realidade, porque a quarentena, ela veio para esfregar na sua fuça, né? Ela veio para esfregar na sua cara que o poder hoje é isso que a gente está fazendo aqui. Então a gente precisa ter formas de fazer e técnicas para a gente poder performar mais e ter mais resultados, que todo mundo está aqui na vida para no final da vida olhar para trás e falar, olha, valeu a pena, foi uma linda trajetória, valeu a pena, entendeu? Façam esse exercício. Quem ainda não passou pela jornada da advocacia, se inscreve, porque ela está com inscrições gratuitas online. Mais de 26 horas de treinamento que já está na plataforma. É só se inscrever, tá na bio, tá bom? Na bio, Fernanda Ferreira Advogada. Eu repito aqui, apesar de estar falando ao vivo no Instagram, porque essa mídia ela vai para os outros canais, né? Então os outros canais precisam saber que é no Instagram que a gente trabalha mais. Então é Fernanda Ferreira Advogada. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero ver vocês amanhã. Sim, domingo teremos aula também. E aí a gente vai conversar mais sobre como desenvolver a sua autoliderança, sobre como libertar, né, essas amarras que você mesmo se impôs, que a vida te impôs, para que você performe melhor, para que você tenha resultados maiores, assim, empoderado de quem é você no processo, tá? Sem perder a sua identidade, o seu amor, o seu carinho por você mesmo, tá bom? Então, Fernanda Ferreira, na jornada da advocacia, reverbera comigo. Obrigada! Isso é pra você, Letícia. Tchau, gente. Beijo.